Prazer carnal, o que é um bom livro? Take 1. Muitas pessoas me perguntam o que é um bom livro? Como eu sei que eu estou diante de um bom livro? Afinal, qual é o prazer de ler uma obra interessante? É isso que eu quero tentar responder isto hoje com a análise de um livro bom que eu acabei de ler. Prazer carnal. Os livros, claro, podem ser muito bons, médios, muito ruins. Todo mundo que lê já abandonou uma obra por achá-la desinteressante, complexa demais ou não atender às suas ideias naquele momento. Nem sempre a gente acerta na escolha de um bom livro, mas eu quero aqui dar pistas do meu caso. Porque eu, Leandro, gosto de ler boas obras. Porque eu, Leandro, me encanto tanto com um livro bem escrito. E vou fazer isso não falando de algo que eu já tratei aqui no canal, que são os clássicos, Shakespeare, Cervantes, grandes personagens. Não vou tratar dos grandes clássicos hoje. Vou falar de obras contemporâneas, de autores contemporâneos. E aproveito para falar desse livro sobre Roberto Marinho, escrito por Eugênio Butti, Companhia das Letras. Roberto Marinho, para quem não sabe, está ligado às organizações Globo, está ligado ao jornal, à rádio, à televisão, está ligado à história da imprensa brasileira no século XX, um homem de uma influência gigantesca, com uma longuíssima vida de 98 anos, filho já de um jornalista bem-sucedido, Irineu Marinho, e que se transformou em uma figura tanto amada quanto odiada, tanto idolatrado quanto denunciado por muitas maneiras e de muitas formas. A primeira questão para pensar um bom livro diz respeito ao tema. O tema me interessa? O que é um tema relevante para um botânico talvez não seja um tema relevante para um historiador. Eu preciso encontrar um livro que acione em mim alguma coisa importante, algum campo afetivo, mas também é bom não ler apenas as coisas que me trazem para minha zona de conforto. Talvez seja bom de vez em quando para o historiador ler a obra de um bom botânico para poder ter uma outra percepção do mundo. Eu, Leandro, historiador, adoro ler biografias. Mas eu quero falar, claro, a biografia de uma personagem significativa. Ao final da leitura do livro sobre Roberto Marinho, de Eugênio Butti, eu acabei aprendendo muito sobre a vida dele, sobre as organizações Globo, sobre a história do Brasil, sobre personagens como Assis Chateaubriand, Getúlio Vargas, sobre presidentes do Brasil que tiveram relação com Roberto Marinho, sobre a sociedade carioca e assim por diante. Mas eu não quero falar do óbvio que é um livro importante, sobre uma pessoa importante. Eu quero falar porque ele é bem escrito. Em primeiro lugar, interessante, já no início do texto, Eugênio faz uma escolha de boas epígrafes. Misturando filósofos com pensadores brasileiros, ele fala da ideologia, um tema muito importante que desde o século XIX habita nosso vocabulário, tratado por Augusto Comte, tratado por Marx, tratado por Gramsci, tratado por pensadores conservadores ou à esquerda, a ideologia. E ele já diz em 3 epígrafes, ou seja, aquelas frases iniciais de um livro, que também podem estar no início de um capítulo, qual é a ideologia do Roberto Marinho. Porque muitos vão dizer, ele é um homem de direita, que pensava... E aí é interessante, a ideologia do Roberto Marinho, pelas epígrafes, é o negócio, a eficiência, a eficácia. E talvez isso explique um pouco Roberto Marinho ter tido ações um pouco contraditórias, como se aproximar dos ditadores durante o regime militar, mas ao mesmo tempo proteger seus jornalistas de inclinação de esquerda, emprestar dinheiro a um ator ligado inclusive ao Partido Comunista como Mário Lago e ao mesmo tempo ser um homem conservador, um homem inclinado às ideias conservadoras. A sua ideologia parecia ser a eficácia. Dias Gomes tinha ideias de esquerda, sem dúvida, mas escrevia novelas extraordinárias. Roberto Marinho defende bastante.
obriga-o a negociar, a mudar temáticas, mas o defende. Ou seja, a epígrafe já define um pouco quem é essa personagem, quais são seus valores, independente de eu compartilhar ou não estes valores. É irrelevante se eu gosto ou não de Alexandre o Grande, é irrelevante se eu gosto ou não da música de Beethoven, é irrelevante se eu gosto ou não de Getúlio Vargas, é irrelevante se eu gosto ou não de Costa e Silva. São personagens e essas personagens mudaram nossa maneira de ser e agiram e influenciaram muito. Então, Roberto Marinho entra nessa questão. Por exemplo, é um homem de sucesso, vitorioso, mas a biografia é boa e bem escrita porque traz seus defeitos. Defeitos que às vezes ele reconhece. Por exemplo, Roberto Marinho se desculpou pelos textos simpáticos que ele fez ao fascismo italiano. Ele se desculpou porque percebeu com o tempo que o fascismo não era a promessa de redenção, mas um sistema assassino. E Roberto Marinho volta atrás, apesar de nunca ter feito um extenso mea-culpa, ele, sobre o governo militar que ele apoiou desde o primeiro instante, como grande parte da imprensa brasileira da ocasião. Seu jornal fez um editorial dizendo que aquilo foi um erro, mas ele não fez este meia-culpa. Um homem que tomou decisões muito acertadas, muito brilhantes, e ao mesmo tempo decisões que quase levaram toda a sua empresa à falência. Teve problemas gravíssimos sobre empréstimos feitos em dólar e assim por diante, especialmente no fim da vida. Não é um homem que tomou sempre a decisão mais ética. E nem sempre voltou atrás na defesa que ele fez, por exemplo, do senador Arnon de Mello, pai do futuro presidente Fernando Collor de Mello. Ele o defendeu diante do assassinato que o senador tinha feito da tribuna do Senado no Rio de Janeiro. Ele utilizou o apoio ao senador de uma forma quase incondicional e nem sempre essa é uma posição defensável. O livro é bom porque não faz o retrato de um santo, nem compõe uma figura de um demônio. O livro é bom porque não é um panfleto. Não é um panfleto que você termina, que homem extraordinário e sem defeitos, e nem termina dizendo que monstro, que não tinha escrúpulos. Você termina olhando para Roberto Marinho como um homem que jogou o jogo político, jogou o jogo do sucesso e teve avanços, recuos, negociações e assim por diante. Também é bom o livro porque traz à tona boas fotos, que depois que você leu a metade do livro, você fica interessado porque vai ver suas 3 esposas, vai ver uma imagem do pai e da mãe, vai ver cenas de família, capas do jornal à noite, do jornal O Globo, cenas que vão até o seu velório. Ou seja, as fotos são muito significativas e muito bem escolhidas. Estão no meio do livro, quando você já tem algum conhecimento e depois quer voltar, inclusive, a essas fotos. Acho que colocar todas as fotos no mesmo lugar é uma questão de arranjo gráfico. Seria melhor que elas estivessem distribuídas, claro, ao longo de todo o livro, mas eu sei que isto tem problemas. É melhor fazer um caderno de fotos e colocar em um lugar. Eu aprendi com o livro fatos menores ou maiores muito interessantes. Roberto Marinho tinha uma avó de ascendência africana. Seu pai era muito mais moreno que ele um pouco mais claro, mas era um homem que sempre se ressentiu do ataque que recebeu, por exemplo, de Assis Chateaubriand, em função dessa sua ascendência africana. Era um homem baixo, 1,64 m, nem tão baixo para o padrão brasileiro, mas se incomodava com isso, a ponto de colocar dentro dos sapatos um salto para chegar a uma altura disfarçada de 1,70 m. Ou seja, era um homem que tinha suas vaidades. É descrita, por exemplo, a sua coleção de abotoaduras, seus ternos impecáveis. Dias Gomes chega a comentar isto. É um homem com as suas vaidades, é um conquistador de mulheres, é um homem que tem oscilações humanas, como todos nós. Mas o que eu gostei no livro, além de tudo isto, são as boas ideias de construções de imagens.
frases bem escolhidas pelo Eugênio para fixar uma ideia e sintetizá-la. Por exemplo, Roberto Marinho dedicou-se ao automobilismo e obteve alguns êxitos. Mas dedicou-se muito mais à equitação, ao hipismo. Foi campeão várias vezes, quase foi para as Olimpíadas em função da sua habilidade como cavaleiro. E, diz o nosso autor, ele foi mais feliz sobre 4 patas do que sobre 4 rodas. O livro está cheio dessas frases, são frases sintéticas e ao mesmo tempo são frases que prendem a atenção e constroem uma das habilidades do Eugênio, constroem essa capacidade de conceber o ambiente. Roberto Marinho dançando com sua terceira e última esposa, dançando muito e já em uma idade mais avançada, feliz, recuperando esse entusiasmo na sedução de uma mulher bonita, rica e atraente para os olhos do Roberto Marinho. Ou seja, a gente vai reconstruindo essas cenas e gostando bastante. Recursos de atenção, que alguns autores utilizam profissionalmente. O final de um capítulo faz perguntas ou dirige para um fato que será explicado no capítulo seguinte. Esse é um recurso muito bom. Recursos de construção de uma imagem. Eu vou ler para vocês um dos trechos interessantíssimos que explica o que era ser um jornalista no Rio de Janeiro naquela época, ou seja, ainda só com os jornais que ele dirigia e rádio, o que era ser um jornalista. Para ele, o título de jornalista guardava um sentido peculiar, meio romântico, meio moderno, meio independente. Ser jornalista era mais do que exercer a profissão de jornalismo. Não era o mesmo que ser médico, engenheiro ou advogado. Era mais do que ser um expert em técnicas de reportagem ou de entrevista, um literato, um beletrista, um publicista especializado em artigos de fundo. Essa palavra, jornalista, evocava uma cosmogonia maior, identificava um tipo raro, singularmente carismático de ser humano. Então ele vai falar do jornalista, que é aquele ser que circula entre as rodas, anda com um pente porque pode precisar se pentear saindo de uma delegacia, indo para uma festa da alta sociedade. É um homem um pouco livre das convenções morais e sociais, é um homem capaz de circular em vários meios e muito bem informado. Isto vai ajudar a entender por que Roberto Marinho, que nunca fez um curso superior, quisesse para ele o título de jornalista. E insistisse nesse título. Eu sou o jornalista Roberto Marinho, chamado muitas vezes de doutor Roberto Marinho, mas chamava-se com frequência de jornalista. Aprendeu na prática, nas redações, toda a questão da negociação da notícia, o que vai ser capa, o que vai ser chamada, reconhecia como jornalista a ascensão dos 3 filhos nas empresas. Tudo isso é muito interessante, porque eu não apenas aprendo sobre o Roberto Marinho, mas sobre ser jornalista, sobre essa categoria que era muito específica então. Mas há uma questão que eu achei genial. O primeiro capítulo, eu vou contar um pouco para não dar spoiler, mas vou contar do início. O primeiro capítulo narra uma surra que o Roberto Marinho levou. Recém-matriculado em uma escola, o Paula Freitas, ele é agredido, bullying escolar, uma das coisas, infelizmente, comuns no meio escolar, ele é agredido por um aluno mais velho e maior. Ele apanha, e aquilo parece que define a vida do Roberto Marinho. Nós somos apresentados não a cronologia típica de um homem, por exemplo, que a gente começa, quando vai fazer a biografia de um grande homem, é seu pai, seu avô, sua família, o local que ele nasceu. Não, somos apresentados na primeira infância, em um colégio da elite carioca, seu pai era rico, Irineu Marinho, somos apresentados a uma surra. E ele, impotente, fica jogado no chão diante da força superior de um colega mais velho. Aparentemente, esta surra definiu a vida dele. Ele passou a se dedicar a esportes, fez luta, fez boxe, utilizou mal, inclusive, esse avanço no boxe, como veremos na biografia. Ele passou a fazer mais equitação, passou a praticar
mergulho inclusive sem aparelhos, até uma idade muito avançada, assustando algumas pessoas ao seu redor. Ele quis ser mais forte. Ele quis evitar que no futuro, tanto do ponto de vista físico, quanto do seu poder e sua capacidade de negociação, ele fosse de novo submetido àquilo. Ou seja, a fraqueza de ter apanhado o perturbou tanto que ele prometeu a si mesmo que nunca mais apanharia. Então aquela surra se torna definidora. Bem, eu não vou contar os finais, mas ele vem a reencontrar o homem que o surrou na escola, já adulto, no Rio de Janeiro, e ele também adulto. Não vou dizer o que aconteceu, mas eu quero pegar um recurso do Eugênio. A sua última análise é do quadro preferido do Roberto Marinho. Este quadro é o Boneco do Pansete. Eu vi essa exposição, foi uma exposição feita com os quadros preferidos de grandes colecionadores. Roberto Marinho foi um grande colecionador. E aí o Roberto Marinho escolhe de toda a sua vasta coleção, que hoje pode ser parcialmente vista, ele escolhe o Boneco do Pansete. É um boneco em um canto, parado. E ali, através daquele quadro, que eu acho interessantíssimo, vi a exposição, mas não tinha entendido aquilo que eu entendo agora, após ter lido a biografia. Aquele quadro fez conexão com o menino espancado. Então ele encerra o livro com uma coisa um pouco o Cidadão Kane, do Orson Welles, ou seja, com Rosebud, aquele trenó que o bilionário sonhou até o fim da vida, como se aquele quadro representasse uma situação definidora da existência. Eu não quero apanhar de novo. Eu quero ser rico, eu quero ser poderoso. E graças, talvez, psiquicamente, àquela surra injusta, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais ricos do Brasil e, certamente, em alguns momentos, o homem mais poderoso do Brasil. Ele aprendeu a negociar, a ser duro, a proteger pessoas e, ao mesmo tempo, seus antigos aliados que o traíam ou que ele sentia traição, como Carlos Lacerda, a persegui-los implacavelmente. Então, aparentemente, toda a força do Roberto Marinho vem do capítulo 1. E ao fechar o livro, voltando ao capítulo 1, o Eugênio dá um golpe de mestre como autor, que é fazer a gente fechar aquele ciclo. E talvez como as excelentes novelas que a Globo tantas vezes fez, com excelentes autores como Janete Claire, Dias Gomes, talvez o recurso dele tenha sido esse. O capítulo final significa toda a narrativa da novela. Então, se você me perguntar o que é um bom livro, em primeiro lugar é um que me traga informações que eu não sei, que me encante afetivamente, que me dê prazer na leitura, que seja bem escrito, que me traga luzes sobre coisas que eu desconhecia, que capta a benevolência do leitor, no caso eu, e que me dê saudades ao terminar. No meu caso, ao terminar o livro A Biografia do Roberto Marinho, do Eugênio Busch, da Companhia das Letras, que eu li rapidamente, no sentido de ter pego e não ter soltado mais em 2 longas viagens de avião, eu gostei, porque ao terminar eu sabia mais sobre uma pessoa importante, sobre a política brasileira, sobre dezenas de políticos brasileiros, sobre o que é uma televisão, sobre os riscos de um negócio, sobre técnicas de escrita, sobre técnicas de captação da benevolência do leitor, sobre o que é manipulação midiática, o que é influência e como a psicologia de uma pessoa se relaciona com seu projeto estratégico. Ou seja, eu saí bem melhor do que eu entrei. Logo, é um excelente livro. É isso que eu gosto em bons livros. Usei este exemplo. É um livro muito bem escrito, que eu recomendo vivamente. Não depende da sua postura com o tema tratado, mas da sua vontade de aprender, da sua vontade de crescer. Uma boa biografia pode ser de São Francisco de Assis ou pode ser de Adolf Hitler, desde que ela me mostre tudo aquilo que eu temo ver, que eu gostaria de ser e me faça entender mais o mundo. Uma boa biografia, um bom livro me transforma. E é por isso
que eu gosto de ler. Foi um prazer. Prazer carnal.